Olá, sou a Silvia da Maison do Atelier e nesse vídeo eu quero apresentar o cilindro que a gente utiliza para as placas de textura e também para as facas de corte, ok? Então o cilindro é um cilindro comum que a gente utiliza, tá? Com o cilindro a gente já vai com ele, né, a manivela, essas manoplas que servem para você controlar aqui qual que é a abertura do cilindro, e a gente envia também junto os dois ganchos sargento para você colocar aí na sua mesa, tá bom? O cilindro a gente utiliza para passar as placas de textura. Então as placas de textura a gente tem diversos tamanhos, diversos modelos na nossa loja, tá? Tem o modelo de Poá 4, que é bastante procurado, ele é super versátil, dá para você fazer vários trabalhos. A gente tem uns modelos de tamanhos menores, o arabesco, que também é bastante utilizado, muita gente usa para fazer cartão, convite. E assim, a gente tem uma variedade grande de temas que você pode adaptar aí ao que você precisa, ou no seu trabalho, para você fazer sua festa personalizada. As placas de textura a gente chama de placa sanduíche. Todos os modelos de placas de textura da nossa loja são nesse modelo. Então é o modelo sanduíche, tá? Ela vem assim. Você vai colocar o papel do tamanho que você precisa, né, no meio dela. Nesse caso aqui, essa placa aqui é uma placa Matelassé, que a gente chama, né, o modelo dela. Você vai colocar o papel, que aqui você pode colocar até o tamanho A4, e vai estar passando aqui no cilindro, ok? Passou no cilindro, seu papel vai sair texturizado. Muita gente pergunta sobre a gramatura do papel. Você pode estar usando um papel mais grosso, papel mais fino. No papel mais grosso, o que a gente indica foi uma dica de uma colega youtuber nossa. Ela borrifou água no papel, tirou o excesso e passou no cilindro, tá? E também deu super certo, o papel era um pouco mais grosso, então ele tinha um pouco mais de dificuldade de passar pelo cilindro. Então ela deu essa dica de você estar borrifando um pouco de água, tirando o excesso e passando, ok? Então, qualquer dúvida que você tenha aí sobre as placas de textura, como utilizar, é só entrar em contato conosco, a gente está super disponível para te dar dica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as facas de corte, tá? As facas de corte a gente tem de vários tamanhos, de vários tipos, que você pode estar vendo aí na nossa loja. E ela vem assim, vem nesses papelões assim. E aí aqui, por exemplo, essa de tag são aros, tá? Então, por exemplo, essa de tag a gente manda assim e são 4 aros, você consegue fazer 4 tags diferentes, de tamanhos diferentes, tá? Ela vem grudadinha assim, ó. Então, assim, dependendo do tamanho, vai mais ou menos número de aros. Esse, por exemplo, que é de círculo liso, esses são 6. Mas a gente tem com desenhos, tem uma variedade bacana. Para você estar utilizando também no cilindro, o que a gente dá de dica? Para você fazer o corte e você não danificar os rolos do cilindro, a gente tem essas placas, que são placas de plástico, mas é um plástico bem resistente, que aí como que você vai fazer? Você vai estar colocando essa parte da faca, que é a parte onde corta, no papel, e do papel na placa, tá? Para não danificar. E aí você vai estar passando no cilindro. Ela vai estar fazendo o corte para você, tá? O corte sai perfeito. A gente indica, desse corte, a gente indica para estar utilizando no EVA também, tá? Que dá super certo. As placas de textura eu não havia falado, mas você pode usar EVA também. Você pode usar pasta americana, que aí você não precisa passar no cilindro, ok? Você pode só estar colocando, espalhando a pasta americana e passando aquele próprio rolinho dela. E o biscuit também, no mesmo esquema da pasta americana. Coloca o biscuit, passa o rolinho, não precisa de muita força. E como na maioria das vezes você não precisa do biscuit ou da pasta americana texturizada dos dois lados, então você pode estar utilizando o lado macho e o lado fêmea, tá bom? Da placa de textura.
Bom, qualquer dúvida que você tenha sobre o cilindro, sobre as facas de corte, sobre as placas de textura, é só entrar em contato conosco pelos canais de comunicação, nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Muito obrigada pela sua visualização e boas compras!